noite, pessoal. Boa noite, Nadir. Boa noite, Amanda. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Boa noite, Angélica. Boa noite, Fernando. Olá, boa Tudo noite. bem, Ana? Tudo Bem, bem? bem, graças a Deus. Estou um pouco melhor. Então tá bom. Esperar mais um pouquinho, o pessoal ir chegando, né? Sim. Tá preparada? Sim. Inclusive, quem tiver aí já vai pegando sua aguinha para a gente receber todas as vibrações que a gente precisa nessa noite. Boa noite, pessoal. Ô, Filipão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Meu áudio, tá bom, Vitória? Tá. Tá Uhum. legal? É que eu O tô meu sem fone. também. O meu também tá dando para ouvir Tá, direitinho? tá legal, tá Tá sim. bom. Salve a força, Felipe. Ai, desculpa. Hoje vai ser aquela tossição. Mas tá melhor, né, Anderson? Graças a Deus. Ai, que bom. Graças a Deus. Pessoal, manda o convite aí pra galera do Instagram entrar aí na live. Vai ser um assunto bem interessante hoje, ó. O venenoso antagonista.
Esse livro é Muito, maravilhoso, né? muito importante essa lição, né, Anderson? Sim. Todos nós deveríamos ler ela e tentar entender um pouco. Sim. Vai mandando para os amigos. Para ajudar a gente também, né? É. Felipe, você fica aí para você dar uns apoio aí, hein, Felipe? Boa noite, Andréia. Mestre é só a vitória, eu não sou mestre não, irmão. Quem dera. Eu tô longe de ser mestre. Eu tô até tremendo porque você me falou que essa moça, ela gosta de estudar as coisas das obras básicas. Eu tô até meio assim, viu, Felipe? Ele falou que você manja dos Paranauê, ué? Felipe tá sonhando alto. Anderson, acho que a gente já pode ir começando, né? Fazer a nossa prece. Vai chegar. Uhum. Aí depois o pessoal vai chegando também. Não Vamos fazer esqueçam a de nossa. pegar o copo de água. Verdade. Quem não pegou, corre lá rapidinho que dá tempo. Bom, pessoal, antes da gente começar a lição, vou convidar todo mundo para a gente elevar nossos pensamentos ao Pai Maior, pedindo toda a orientação que a gente precise nesse momento, todas as respostas às nossas perguntas, aos nossos questionamentos, pedindo aos nossos amigos de luz que estejam juntos de nós nesse momento, que possamos receber todas as energias positivas, as vibrações boas do outro plano e que seja uma noite abençoada, com com muitos ensinamentos, muitos aprendizados e que todo mundo saia daqui melhor do que chegou. Que assim seja. E assim será. Bora, Ora, então nós vamos falar a página 85, né? O capítulo, a lição 40, né? O venenoso antagonista. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E, interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, voltou a tanger o problema das tentações. O mestre contou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de um pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso, localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo, brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira da vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerras tenazes. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-lhes... Peraí. Desculpa, gente. Perdi aqui. quer que eu Em continue seguida... aqui? Não, já achei. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram um construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor.
Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram toda a glória que os visitava ao Pai que estás no céu. Foi então que os seres escarninos e perversos encheram-lhes as casas de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para adiante, a serviço dos desalentos e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família, e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor? Quando conheces de perto as próprias imperfeições, busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faz penitência perante o Eterno, clama tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai, através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios e, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Vendo desaparecer, sob impacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denotados colaboradores da crença de amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse a pequena sugestão da tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos amigos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar o silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Ele é bem grande, né? Profundo, né? Bem profundo. Você vê que aqui começa já com Felipe reclamando, né, das angústias da vida, né? E Diante da uma coisa interessante, Anderson, é que vai muito fala muito do que a gente já tinha falado nas outras lições também, né? Sobre essa questão da gente enxergar o que está de ruim na gente, o que nos incomoda ao nosso redor. Nas outras lições também estava nesse mesmo viés, né? Sim. Que em algum momento a gente pode se perder nessa caminhada nossa de desenvolvimento, de conhecimento, né, sobre a espiritualidade e tudo mais, que vão existir momentos que a gente vai se perguntar: meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Onde que eu tô? Tá tudo bem, né? Uhum. A gente tem que lembrar que a gente está na carne, né? E Exatamente. a gente está propício a erro. Você vê como que é interessante, né? Que ele usou de uma acalorada recepção ali, a hora que Felipe estava falando sobre as angústias, né? Então a gente fala das nossas angústias como se fosse algo muito valioso, né? Uhum. E na realidade, pensando bem, não é? Sim. É através da dor é que vem o... Pode falar. Tudo que nós sentimos é muito válido, né? Todos os nossos sentimentos, sejam eles a tristeza, a raiva, a felicidade, o amor, todo sentimento que nós temos vale muito a pena, né? É Sim. através daquele sentimento que a gente vai tirar algo positivo ou negativo, que a gente vai falar: não, peraí, esse sentimento não faz sentido, né? No que eu tô seguindo, na trajetória que eu tô seguindo. Então é muito importante isso mesmo que você falou. Nosso
crescimento ele vem através da dor, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, é necessário o sofrimento, né? A gente está num planeta escola para aprender. A gente só aprende, infelizmente, ainda a gente só aprende através da dor, né? Sim. A Monja Coen fala muito que a dor existe, só que o sofrimento é opcional, né? Então a gente tem que pautar sobre isso. Aí ele Exatamente. começa a história, né? E assim, bem no comecinho já, a gente percebe, quando fala desse espírito das trevas, eu vi muito nessa lição esse espírito das trevas não como Satanás, mas sim como um espírito que está em desenvolvimento mesmo, né? Um Como irmão existem nosso, né? pessoas, um irmão nosso, exatamente. Existem várias pessoas que fazem a mesma coisa que ele fez, né? Jogar em outras pessoas sentimentos ruins, energias ruins. Quando ele fala, por exemplo, da maledicência, que é a calúnia que ele fala depois, né? Que são tentações morais, né? Então, afeta a moral da pessoa, a maledicência, né? Tanto a calúnia quanto a maledicência. Depois ele fala da pobreza, que é uma tentação física, né? Que a gente tem aqui no nosso plano. É porque nós ainda somos muito materiais, né? A gente, quando a pobreza, a gente pensa em, você é pobre, né? Se você para ver o que é pobreza mesmo, a pobreza é uma pobreza de espírito. É você ser uma pessoa mesquinha. Eu acredito que Deus, ele tem tudo certinho, todos os planos dele. É muito difícil a gente ficar assim sem ter o que comer. Algumas pessoas têm realmente dificuldade disso, né? Mas nós temos um grau principalmente o brasileiro, né? A gente tem um grau de fraternidade ali que é a coisa mais linda de se ver. E por isso que nós somos considerados o berço, né, do mundo e a pátria do Evangelho. E a pobreza, antigamente, ela afetava muito o povo antigo, né? Porque era bem pobre mesmo, né? Sim. Dependia muito da plantação, então se não tivesse o que comer ali, o negócio ficava bem feio. E eles superaram, né? Sim. A pobreza, aí mostra que superaram a maledicência, com tolerância, né? Você vê que ele dá o que foi jogado e como a gente faz para conseguir passar por isso, né? Sair Nós que, daquela situação. ainda mais nós que trabalhamos em questão das religiões afro, né? O espiritismo, a gente é muito apedrejado, né? A gente é muito julgado. Então ele fala o que acontece e dá um jeito para a gente seguir o caminho para estar aliviando as tensões. Isso que eu achei incrível. Desculpa Sim. te cortar. Eu não imagina. E assim, o mais bonito também é ver a união daquela família, né? Que mesmo passando por todas aquelas tentações, que não foram poucas, né? Porque ele tentou uma, tentou duas, depois tentou novamente. E eles se mantiveram sempre unidos, sempre fortes ali no que eles estavam propostos a fazer, que era a caridade. E mesmo passando por todas essas situações, eles não se abalaram. Sim. Eles mantiveram o amor, a fraternidade, né? E conseguiram superar esses desafios aí que eles E passaram. se você analisar, Vitória, certinho o texto, que nem, ó, primeiro é a maledicência, né? Que isso tudo acontece com quem é médium, né? Primeiro é a maledicência, aí se dá algum problema, você está passando por um perrengue financeiro, aí quem não é da religião, a família fala assim, mas você não é da macumba? Você está faltando dinheiro? O que você não faz macumba para pegar dinheiro para você, né? Aí tem isso, aí depois ele fala uma coisa aqui que acontece dentro de casas, né, espíritas, das serpentes da calúnia, né? E que também é uma coisa que pega muito a questão dos médiuns, a mediunidade, né? Ele Sim, mostra todas as armas que são usadas, assim, realmente contra os trabalhadores cristãos aí da parte espiritual. Eu acho que isso foi que marcou mais nesse texto. Aí ele fala também da vaidade. Vê, umas que é o que coisas você assim, falou, né? Que a gente é muito apegado ao material. sim. E a vaidade até
muitas vezes por nós, desculpa, muitas vezes nós, espíritas, né, a gente acha que é o dono da razão, porque a gente acredita em reencarnação, então isso vai deixando a gente meio que vaidoso, que nem a família tinha tudo para crescer a vaidade, porque eu sou a voz de Deus, né? Você Uhum. vê que os obsessores, esses irmãos nossos, né, que querem às vezes nos punir ou nos retificar, eles usam de várias artimanhas. Por isso que nós temos que ficar, como Jesus disse, orai e vigiai sempre. Sim. E aí, depois fala novamente da vaidade, né? E por fim, o espírito das trevas, né? Como uma última tentativa, mandou o demônio da tristeza, que foi quando realmente houve uma quebra ali da harmonia da família, né? E assim, eu achei interessante essa frase que ele fala. Mandou-lhes, então, o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família. Porque realmente é uma coisa muito sutil, né, Anderson, no Sim, começo. Às vezes as coisas vão acontecendo, se a gente realmente não tiver muito conectado ali com essa questão que você falou do orar e vigiar, as coisas vão acontecendo e a gente vai deixando passar, né? E quando a gente se pega, a gente já tá no fundo do poço, né? é verdade. E não consegue sair sozinho. E a gente vê muito isso, né, nas casas espíritas, que a maioria das pessoas que procuram ajuda estão realmente numa situação assim, horrível, né? Elas chegam numa situação que não consegue fazer nada, não consegue sair da cama, não consegue se alimentar direito. Por isso que é tão importante essa questão de prestar atenção nos sinais, né, que a gente vai recebendo, em tudo que a gente vai sentindo, a importância de entender os nossos sentimentos, que eles são muito válidos, são através deles que a gente consegue perceber se tá tudo bem, se não tá. Então, eu achei muito interessante quando ele fala muito de leve, porque realmente eu acho que é uma coisa muito sutil, que a gente demora a perceber, né, e a procurar uma ajuda. E aí depois ele até complementa falando que o chefe da casa se entregou àquele sentimento de tristeza, né? E isso Sabe o afetou. que eu acho Pode falar. interessante aqui, cara? O jeito que o demônio fala, né? Ele fala, és um homem, não um anjo. Ou seja, né? Não te envergonhes, não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor. Ou seja, ele mexe ali também, além dele trazer a tristeza, ele traz através da culpa. Uhum, Tipo, você é um homem, você não tem glórias para falar do Senhor, né? Quando conheces de perto as próprias imperfeições, ou seja, você é um homem que tem erro, você não tem vergonha de estar falando o nome de Cristo, de estar falando o nome de Deus, né? uhum, Então ele mexe ali com a culpa, né? Porque eu acredito que o que nós mais temos que nos deixa, que mexe muito com o nosso psicológico, mexe muito com a nossa questão mediúnica, é a questão dos nós nos sentirmos culpados. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que antigamente muito se falava sobre o juízo final, que seria Deus que julgaria todos nós, né? E teve um uhum, mentor que eu conversei há um tempo atrás, ele disse assim, se fosse Deus que fizesse o julgamento das almas, todo mundo estaria salvo. Mas pensa, e se no julgamento final você for colocado diante de um espelho? Você se salvaria? Então é bem isso aqui, né? Ele mexe uhum, justamente com aquela pulguinha. Pô, mas eu não sou digno de ter ajuda de Deus, né? uhum, Ele termina, né? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Ou seja, busca sentir o quanto você é imperfeito. uhum, E chora pelos teus erros. E faz penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas. Né? Ou seja, o demônio da tristeza, né, entre aspas, que está sendo chamado aí, ele mexe realmente
com o psicológico na parte da culpa, na parte que mais pesa para nós seres humanos. Tem um livro do Robson Pinheiro, eu não vou lembrar, não vou lembrar agora, é da trilogia das trevas, se eu não me engano. Ele fala que os magos que trabalham para a espiritualidade inferior, eles conseguem, através do sentimento de culpa, fazer um espírito regredir à forma humana. Para você ter noção quanto que esse sentimento de culpa é um sentimento que atrapalha tudo a nossa vida. E esse texto bate muito em cima disso. Sim. Desculpa falar, eu falo demais. Você vai cortar. Não, foi ótimo, muito, muito bem colocado. E isso que você falou, Anderson, é até uma coisa que acontece muito frequente com a gente, né? De às vezes a gente não tá num dia bom e a gente tá ali na caridade, né? Ajudando as pessoas, mas naquele dia você não tá bem. E aí você para e se pergunta: nossa, será que eu sou a pessoa certa para estar aqui? Será que não sou eu que preciso de ajuda? Né? Será que Aí eu sou um vem realmente aquele, experimento? né? Aí vem realmente esse sentimento de culpa mesmo. Mas igual a gente estava falando, o mais importante é a gente observar essas falhas que nós temos, porque nós temos, né? Muitas. Somos seres que estamos aqui realmente em desenvolvimento e pegar onde é essa falha e procurar formas de melhorar, né? Essa questão e evoluir, que é o que Jesus espera de nós, né? Evoluirmos aqui nesse plano. E você vê que, apesar de tudo que foi feito, tudo que eles venceram, né? Eles foram derrotados por uma pequena fagulha de um sentimento negativo aí, que a gente fala que é a culpa, né? Uhum. Eu separei um trechinho do livro a, a Ação e Reação, do Chico, que fala realmente a conversa entre o Leonel e o Leonel é um obsessor e o Silas que estava ensinando mostrando para o André Luiz, né? Será que dá tempo de eu dar uma lida? Acho que sim. Ele pergunta, né? Leonel percebendo o que acontece, essa história é assim. O Silas vai com o André Luiz visitar alguns lugares, ele tem um encarnado que é obsediado por dois obsessores. E esses dois obsessores, quando pergunta por que eles estão obsediando o encarnado, ele fala porque nós somos tio dele e o pai dele deixou toda a herança para ele, mas o pai dele conseguiu a herança matando nós dois, né? Então eles estão num processo obsessivo com o sobrinho. Aí pergunta, né? Mas como que você consegue, né? Você coloca ideias na cabeça dele? Aí ele responde: aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além de desejos imediatistas comuns, tipo desejo de comer, essas coisas. Em qualquer fase da vida, nós temos um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além de pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Ou seja, esse pensamento é o que nós somos, a nossa personalidade através disso. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que ela prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. Olha que interessante isso. A crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurpário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido reflexo da criatura, que nos propomos a retificar ou punir, é assim muito fácil de superalimentá-la com excitações constantes. Ou seja, né, então, no texto, esse demônio da tristeza, ele usou uma coisa que o homem já tinha nele. Uhum. Eu costumo dizer que os obsessores, eles não colocam as coisas na nossa cabeça. Tem uma brasinha ali, então ele só sopra a brasa. Uhum. Então esse homem já se sentia indigno de prestar o serviço do Senhor, né?
Então foi colocado isso, como fala, potencializado todo esse sentimento. Sim. E nesse livro, Ação e Reação, ele fala muito sobre obsessão, sobre como funciona. É incrível. Quem puder ler, eu já falo de imediato que acompanhe, porque é um livro excelente. Eu até trouxe também uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu acho que casa muito com isso que você acabou de falar. Eu acho que dá tempo também de ler aqui rapidinho. É a pergunta 459. A pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles quem vos dirigem. Eu achei muito, muito profundo isso, porque realmente, se a gente tem aquele pensamento e a gente dá a abertura, né? Se a gente assim não tá ali realmente vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente se deixa levar. E aí acontece exatamente como aconteceu com o chefe dessa família. Ele se entregou e por completo na tristeza e naquele sentimento que ele estava sentindo e recebendo ali, né, do espírito das trevas. Você vê que depois vem acontecendo que todos eles se entregam, né? Todos eles Uhum, vêm se deixando levar. E assim o veneno antagonista, né, venceu os denotados colaboradores. sim. Então, para a gente ver o que a gente tira disso, muitas vezes nós vamos ser testados de várias maneiras, né? Só que nós temos que resistir. E, infelizmente, não é que a gente está falando aqui para nós termos a síndrome da Poliana, né? Que tudo vai ficar, tudo tá bem, tudo feliz, né? Não, não é isso. Mas é que nós temos que saber que vai passar. Chico falava, né? Tudo passa. O pessoal aí Uhum, da cidade do Chico, né? Tudo passa. Ó, o Felipe falou. E aquela frase, me diga com quem tu andas que te direi se vou contigo. Me diga o que faz para saber quem vai com você. É isso? É isso que a gente influencia. Por isso que nós temos que orar e vigiar, para não ser sim. influenciado por espíritos inferiores. Uhum, E essa pergunta do Livro dos Espíritos, ela é bem tipo assim, né? Ou seja, nós estamos aqui e somos totalmente marionetes, se a gente quiser, na mão da espiritualidade. Se nós não sim. tomarmos cuidado aí a gente tem que Uhum, escolher a nossa vibração, com quem a gente vai andar junto, né? Foi o que o Felipe falou. uhum, Aqui no final também, que eu acho que é uma parte que vale a pena a gente conversar bastante, foi a frase, né? Que Jesus, depois de um tempo, ele colocou, né? Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento, com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Ou seja, enquanto nós estivermos trabalhando, a tristeza vai nos rondar. uhum, Só que aí que tá. É uma guerra. E o pior é que é uma guerra muitas vezes conosco mesmo, né? sim. Acho que na maioria das vezes, né, na verdade. Isso. Eu gosto muito de falar que Jesus ele não veio trazer a religião, né? Ele veio trazer o autoconhecimento. Uhum, A partir do momento que você passa a se conhecer, você sabe das suas sombras, você sabe das suas limitações, e você começa a aceitar isso com mais clareza. sim. E aí é onde você não dá espaço para ficar jogado numa cama, por às Uhum, vezes ser indigno. Ah, eu sou indigno de fazer a live, mas eu tô aqui, gente. Tô aqui, estudei, tentei, não sei quase nada sobre o assunto. Sei o que eu tô falando um pouquinho aqui, é porque eu fiquei estudando desde domingo, que a Vitória também me ajudou bastante, né? E a gente tenta. Por isso que a sim. gente sempre pede a colaboração de vocês para estarem assistindo, para estarem interagindo, porque nós estamos aqui juntos para aprender. Somos todos alunos. Uhum. Somos todos alunos.
Exatamente. E é isso mesmo que você falou, né? É a gente realmente se autoconhecer, porque é uma batalha interna, né? A gente passa pelas provações, mas se a gente não se conhece, se a gente não sabe onde que é o nosso defeitinho ali que a gente precisa melhorar, evoluir, a gente vai sempre ter as mesmas experiências e nunca vai sair do lugar, né? Ó, Tanto o Felipe, que, tá com medo, vai com medo mesmo. Ele mandou um meme hoje disso. exatamente. Tanto que, Anderson, é interessante porque durante a nossa trajetória aqui na Terra, a gente possivelmente já passou por várias experiências semelhantes, né? Mas cada momento que a gente passa é uma experiência nova que a gente tem. É um momento novo que a gente está vivendo, então a gente vai tirar uma outra, um outro entendimento, um outro conhecimento daquela situação e evoluir um pouquinho a mais. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. A gente vê onde está a falha para ser ali realmente o ponto de maior desenvolvimento, de procurar saber onde que a gente pode melhorar, onde que a gente tem que, às vezes, diminuir um pouquinho, né? Sim, E ir pesando assim na balança realmente o que que é preciso fazer para continuar nessa trajetória aí da eu gosto muito, espiritualidade. eu gosto muito do pensamento agora que está vindo da maioria do pessoal que está fazendo essas terapias holísticas, né? A maioria dos psicanalistas, psicólogos, que eles trocaram a palavrinha culpa, né? Que eu acho que a palavra. Porque sempre que a gente se culpa, a gente está se punindo ali, a gente está preso à situação, né? Então, se a Uhum, gente se é responsável, já muda totalmente o peso da palavra, né? E por isso que é tão interessante você saber que você tem defeitos, você comete erros, e você é responsável muitas vezes por isso, né? Você é responsável pelo que você faz. Quando você fala responsável, você tem como mudar, tem como moldar as coisas, né? Agora, se uhum. você colocar, eu fui culpado pelo fim do meu relacionamento, aí você está jogando Parece que é o fim, né? isso, Parece que encerrou. todo o peso, você está preso nisso. Agora, não, eu fui Uhum. responsável por isso, eu tenho minha parte, minha parcela de responsabilidade, a pessoa também tem. Aí eu fui demitido, tenho responsabilidade por isso, a empresa também tem. E se a gente levar as coisas de maneira mais leve, nós deixamos muitas vezes de ficar preso e de ficar nesse círculo de se jogar na cama, deixar abater por esses sentimentos. Porque o nosso inconsciente, ele é fenomenal. Ele é aquela pessoa que eu gosto de falar que, ó, Paulo Estevam, a culpa não serve para nada, não nos faz andar para frente. É isso mesmo. A culpa ela só Exatamente. nos prende. Uhum. O nosso, como eu estava falando, o nosso inconsciente, ele só quer nos proteger. Mas tentando nos proteger, ele nos mata. Às vezes eu converso, falo assim, meu inconsciente, seu Zé Ruel, você vai matar eu e você se ficar desse jeito. Quem nunca teve crise de ansiedade? Sim. É uma proteção, mas É o é uma corpo proteção que tá falando, né? isso, só que tá ali, né? Tá tentando te proteger de uma coisa, e aí só dá pressão, te dá calafrio, te dá não sei o quê, e você vai acabar matando. Então a gente tem que aprender. O autoconhecimento é justamente você aprender a lidar com tudo isso, né? E, e essa mensagem ela traz a questão de, ó, enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, as mãos, o sentimento, a inteligência, ou seja, é um conjunto. Uhum. Enquanto a gente trabalhar com o corpo, com o nosso sentimento, com a nossa inteligência emocional, aqui fala, né? Sim. A tristeza ela vai rodar em torno, mas ela vai ser só mais uma ameaça. Então a Vai ser só gente uma tem visita, né? isso. Não, não é evento que vai chegar e vai ficar. Vai passar e você vai saber lidar com aquilo e já foi. Quando você vê, já aconteceu, né? Eu gosto muito daquele filme que fala das cinco emoções, né? Eu esqueci o nome, dos bichinhos. Não sei se você vai lembrar. Não, acho que isso eu não É, conheço. não conhece? Acho que É uns não. bichinhos que tem uma menininha nova que ela tem na cabeça dela, tem os cinco sentimentos, as emoções básicas, né? Que é Uhum. a alegria, a raiva, o medo, o nojo e a tristeza. Ou seja, essa emoção é uma emoção básica.
nossa. Então, sentir tristeza, tudo bem. Sentir Uhum. raiva, tudo bem. Isso é nosso, né? Sim. Só que aí que tá. A tristeza, o demônio da tristeza veio jogar a culpa para ele se entristecer. Uhum. Ele viu que ele não tinha mais. Divertidamente. Isso, obrigado, Paulo Estevam. Divertidamente. Você não assistiu, Vitória? Não, vou assistir. Vou assistir essa Assiste. semana. Assiste, é maravilhoso, é maravilhoso. Você vai, é bem, bem bacana. E até perdi o que eu estava falando. E são nossas emoções básicas. Então a gente vai sentir isso sempre. A gente vai ter Sim. picos, né? Eu costumo dizer que a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Se ela começar a ser aquele painelzinho de hospital, Uhum. se ficar reta, não tem Não tem mais nada, vida. né? Não tem mais vida. Isso Uhum. que é o gostoso de viver. Sim. Por isso que é tão bom a gente estar aqui, através das provas, espiando nossos erros, vivendo, aprendendo, apanhando, caindo, levantando. E quando a gente só se responsabiliza, né, pelas nossas atitudes, emoções, a gente sai daquela ideia de vítima, né, Anderson? De tipo Sim, assim, nossa, comigo é a pior coisa, eu tô passando pela pior situação. Às vezes realmente vai ser uma situação muito difícil, mas é só uma fase, né? Como a gente falou, tudo passa. Nada é eterno. Então, nada. tudo tem um ciclo, é fluido, né? Nossa vida é muito fluida. É como você falou, são altos e baixos o tempo todo. No mesmo dia pode subir e descer várias vezes, inclusive, né? Sim, no mesmo dia. Eu lembro quando eu peguei Covid, já acho que umas 3, 4 vezes, né? Eu lembro que eu peguei Covid uma época, meu irmão, logo no começo, meu irmão ficou muito ruim, foi internado, tudo. E eu, cara, todo mundo pensando negativamente, ah, essa Covid, não sei o quê, né? Falei assim, gente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É claro que a gente tem aquele receio, né, porque a gente quer alcançar o céu, mas ninguém quer morrer. Vai querer ir pro céu, mas não quer morrer. E eu Uhum. falava, não tem como dar errado. Porque se passar a doença eu ficar vivo, tá curado. Agora, se eu desencarnar, eu vou voltar para casa, né? Sim. Então a gente tem que ter um pensamento, nós espíritas temos que ter um pensamento que nós estamos aqui de passagem para aprender. Que nem se o pai da família ali sabe, ah, tudo bem, eu posso não ser Um santo, merecedor né? de estar chamado, é um santo. Pô, você pode achar que eu não tenho merecimento de falar com ele, mas eu vou falar com ele mesmo assim, porque pode ser, se ele me ouvir, bem, se ele não me ouvir, tá bom também, Uhum. né? E através da oração, onde a gente acha essa bengala para a gente seguir todas as dificuldades da nossa vida? É através da oração. A oração ela é uma bengala, ela é uma lanterna ali que está ali para clarear a gente, às vezes. Uhum. E isso que é lindo. Sim. Não importa se vai ser respondido ou não. Tem acho que é a Madre Teresa que foram conversar com ela, que ela sempre entrava na igreja, sentava no banco. Aí foi um rapaz que falou assim, o que a senhora faz na igreja? Ela falou assim, eu converso com Jesus. O que você fala? Ela, nada. E o que ele fala? Nada. Então, tipo, olha lá, Exatamente. então, tipo, a gente tá ali, a gente não precisa ficar, a gente só de estar em comunhão com as energias da espiritualidade Sim. maior, a gente já está pedindo algo. Porque eles sabem que a gente precisa, então a gente tem que pedir mesmo. Pede, 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 fica em silêncio, chora, ajoelha no chão, tudo é válido. Tudo é A oração, energia também, né, Anderson? isso. A oração é a chave que abre todas as portas. Fernando Martins falando, é isso mesmo. Eu falo demais, viu, Vitória? Você fica quietinho aí, eu vou falando, vou falando, vou falando. Ainda tô no começo, Anderson. Ainda tô me soltando ainda. Olha, já falei mais de 20 minutos. Falta 5 minutinhos, né? 8, 9, 45 agora. Sim. Galera, alguém tem alguma dúvida aí? Porque a Vitória tá afiadinha para responder. Ela falou.
Só eu falei até agora? Estudei muito. Mas eu acho que assim, é basicamente isso mesmo que a gente conversou, né? A importância do orar e vigiar, a importância da união, né? Essa união que a gente tem na espiritualidade é muito bonita, porque é como uma egrégora mesmo, né? Tá todo mundo interligado, a gente não tá, muitas das vezes a gente não tá no mesmo espaço fisicamente, né? Mas tá todo mundo interligado, vibrando as mesmas energias do bem, da caridade. Então, acho que é isso que tira a gente, né, dessas situações difíceis que a gente enfrenta no dia a dia. Mas é. Ó, Sérgio falando, ouvi uma vez que só orar e não pedir é como se tudo já estivesse bom, que não precisa melhorar nada. Então, realmente acho importante os dois. Orar, pedir e agradecer. É isso aí. Gente, Exatamente. tem que pedir. Nós tá aqui para pedir. É o que eu falei. Pede. Se não der, tá pedindo. Se der, ótimo. Ótimo. Eu gosto muito, o Felipe vai até estrelar comigo, porque eu falo sempre isso, né? Eu gosto muito de deixar sempre uma pulguinha atrás da orelha, né? Acredite que, vamos falar, faltou fé do pai de família? É, uma Eu, pergunta. pessoal que tá aí, vocês acham que faltou fé pro pai de família? E o que é fé para vocês? O que é fé, Vitória? O que você acha do seu íntimo que é fé? Eu acho que fé é quando a gente acredita em alguma coisa que às vezes nem aconteceu ainda, né? A gente tem uma crença em situações que a gente acredita, que a gente gostaria de ter, né? E a fé está muito relacionada também com a nossa conexão com o Pai Maior, né? Eu gosto muito de falar que, só pra gente encerrar aí com um jeitinho, eu gosto muito de falar que fé não é acreditar. Porque tem várias pessoas que não acreditam em espíritos e a espiritualidade está aí. Eu acho que fé é confiar. E o que faltou para o pai de família foi confiança, que ele estava sendo amparado pelo, por Deus e pela espiritualidade ali. Então, quando a gente passa a tirar esse negócio de acreditar e confiar na providência, confiar que tudo vai dar certo, as coisas, as tristezas, as frustrações, tudo, a gente vai saber que vai passar, porque a gente passa a confiar no processo. E confiando, a gente confia em nós mesmos. Sim. É isso que essa é a minha ideologia de ter fé. Não sei se faz Mas sentido para alguns, mas faz muito sentido. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Porque assim, não adianta só a gente acreditar, né? A gente tem que acreditar e tem que confiar que aquilo realmente vai acontecer, que a gente vai conseguir e superar aquilo, né? confiança. E hoje em dia é muito difícil a gente confiar. Sim. O que falta para nós espíritas, para nós seres humanos, é a confiança. E foi o que faltou para esse pai de família. Sim. Eu acabei. Bom, eu acho que é isso, né, Anderson? A Bárbara Freitas, ó, falando aqui, ó, esperança, a Amanda, acreditar, isso. Se toma fé. Só, Felipe, acreditar e confiar. É isso aí, Felipe. É isso aí. Queria agradecer, cara. Foi um estudo, assim, que eu aprendi muito estudando, né? Sim. Queria agradecer a você por ter Obrigada. aceitado fazer essa live Foi comigo. Tossindo igual um ótimo. doido. Apesar que você viu, eu não tossi, né? Tossi bem Não, pouco. foi ótimo, Queria Anderson. Muito agradecer. obrigada também. Queria agradecer ao pessoal que esteve aqui com a gente também. Boa Foi noite a ótimo. Aprendemos todos. muito. Sim, agradecer o pessoal da Casa Fraterna que me acolheu, tá, para fazer parte dessa equipe de live. Sou muito grato por isso. Muito grato por todos vocês.
vocês. Felipe, obrigado, irmão. A Samanta, ao Diego. E a vocês todos, filhos da casa lá. Obrigado mesmo. Do coração. Obrigada, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Bom restinho de semana para todo mundo. Que assim E seja. que tenha sido um estudo aqui que conseguiu levar muito amor, muita caridade, muita fé para todo mundo. Que tenha sido gratificante igual foi para nós, né? Sim. Fiquem Obrigada, com viu, Deus. pessoal? Até mais. Tchau. Até Tchau, a tchau. próxima.